Pastor, Deus me mostrava eu sendo colocada em cima de uma maca, aqui dentro do meu quarto. O meu quarto se transformava como se fosse numa UTI. E aqueles anjos, eles vinham com bisturis, com muitas ferramentas e começavam a fazer aquela cirurgia. E eu via chegar, pastor, o Senhor. O Senhor chegava e o Senhor trazia esse manto vermelho e passava por cima do meu corpo, como se estivesse me ungindo. Foi uma visão gloriosa mesmo. Depois aquela visão parou, eu senti muito a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paz, pastor. Pastor, no início do culto, Deus me mostrava as regiões celestes, um grande exército de anjos. E eles estavam todos preparados de armaduras, de várias espadas, prontos para a guerra. E quando começou os louvores, eu vi aquele exército baixar dentro da igreja. Eles chegaram dentro da igreja. Só que eles baixavam marchando e eles ficavam no meio da congregação junto com os irmãos marchando durante os louvores. Paz, pastor. Pastor, enquanto o irmão André orava, eu fui levada assim para bem alto no espaço. Eu não cheguei a sair do planeta, mas eu estava muito alto. E eu conseguia observar uma boa parte do planeta. E eu via, quando o irmão prosseguia na oração, um anjo ele ficava mandando outros anjos irem. Aonde o irmão falava, ele ficava apontando para os anjos irem. E naquele momento, aquele anjo se tornou um imenso furacão. Ele mesmo abrangia todo o planeta. Ele começava a girar e aquele furacão foi se abrindo, tomando conta de todo o planeta. Mas eu via que o templo pós-prisão, ele não se movia, não se mexia, não acontecia nada. E eu via como todos os irmãos em todos os lugares do mundo estivessem presentes dentro do templo. E ali aquela visão cessou, pastor. Paz. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrava uma irmã de pele morena que foi colocada numa maca. E os anjos a operavam. O seio dela esquerdo foi retirado um caroço. Foi o que Deus me mostrou, pastor. Paz. Pastor, eu pude ver o irmão Rômulo. Ele estava de pé na porta da igreja, como se estivesse recebendo os irmãos. E como eu já tinha dito antes, eu já vi ele com o corpo bem mais magro. E se aproximou dele um anjo. E quando esse anjo se aproximou dele e começava a conversar com ele, as asas dele se abriam, as asas do irmão Rômulo se abriam. E nesse momento, o Espírito disse que Deus ainda conta muito com ele, que a obra que Deus tem na vida dele só começou. Muito mais ainda está por vir. Muito mais Deus ainda vai usar o irmão Rômulo. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrava como se fosse um lago, mas eu não via água nesse lago, era terra e era uma areia movediça. E eu via muitos anjos chegarem àquele local trazendo pessoas de terno, engravatadas, pessoas como se fossem juízes, delegados, promotores, políticos. Eu via pessoas de tudo quanto era espécie. Eles traziam essas pessoas e jogavam ali dentro daquela areia.
E aquelas pessoas ficavam lutando para sair dali e não conseguiam, e elas eram sucumbidas. E ali eu vi uma quantidade grande, muito grande de pessoas, anjos trazendo essas pessoas e jogando naquele local. E ali aquela visão parou, pastor. Paz. Paz, pastor. Pastor, no início do culto, eu vi 5 mulheres chegarem ao templo. E ao adentrarem, elas ficavam olhando assim para toda a dimensão do templo e ficavam abismadas, como se não estivessem acreditando aonde estavam. E eu pude observar, pastor, que elas tinham muitas roupas, elas vinham vestidas em muitas roupas. E ainda por cima tinham aqueles casacos de pele, tinha aqueles gorros na cabeça de pele, muito grosso. E vinham com luvas, como se elas viessem de um local muito frio, como se morassem na neve. E ali elas sentaram e ficaram ouvindo, observando. Paz, pastor. Pastor, quando o irmão Samuel começou a tocar, eu via sair dos instrumentos e da irmã Diana e do irmão Samuel cachoeiras de água, uma água tão viva, tão cristalina que quando ela escorria dos instrumentos e passava para a igreja, era sentida a presença de Deus. E naquele momento que aquele som invadiu a minha vida aqui, eu senti a presença de Deus aqui muito forte mesmo. Deus, ele tem usado muito a vida dos irmãos. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrava também que a porta do templo, ela ia se fechando. Ela é larga e ela ia diminuindo, ela ia ficando bem estreita mesmo. Tinha momentos que passavam irmãos assim de lado, se espremendo mesmo para entrar no templo. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, eu via um anjo descer com uma placa de concreto nas mãos. Um quadrado assim bem grande, ele vinha nas suas mãos. E ele começou a colocar, ele trazia de um por um e colocava, tampando todo esse fórum, como se ele estivesse lacrando esse fórum. E no momento que começou a oração, o irmão André começou a orar, eu via descer muitos anjos vieram ajudar esse outro anjo. Desciam com essas placas de concreto e ali eles fechavam aquele fórum, rodeavam aquele fórum todo, fechando, lacrando ele todo. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, Deus me mostrava dentro da igreja uma mesa grande que foi colocada na frente do altar. E naquela mesa eu via muitas tesouras cirúrgicas, muitas pinças, muitos bisturis, muitos aparelhos ali eram colocados. Eu via todo o material de fazer cirurgias. E conseguia ver os anjos todos com luvas e cada um ia numa pessoa, não saiu uma pessoa sem ser visitada. Mesmo aqueles que estavam aí e não deram crédito ao que estava sendo falado, a palavra de Deus. Mesmo essas pessoas que não deram crédito hoje, foram visitadas pelos anjos. Paz, pastor. Aquela onda que eu sempre vejo parada, e o anjo esperando com aquela onda parada, hoje eu vi aquela onda se movendo, já desde o começo do clamor. Ela veio e começou a se mover essa onda. Amém. Eu vi como que o globo terrestre, como que se fosse um mapa mundi, assim, né? Então eu vi o Brasil em destaque. Amém. Eu vi um muro e de um lado do muro era o tempo pós-prisão e do outro lado era o mundo. Do outro lado tinha como se fosse um abismo, não tinha chão,
E eu vi pessoas caindo para o esquecimento. E do outro lado do muro, onde estava até a pós-prisão, eu vi a congregação e vi o senhor Elias pregando, mas o senhor não estava no chão, o senhor flutuava, pregava flutuando. Amém. Eu via um grande anjo, como que de fogo, e esse anjo abria suas asas. E também via no céu uma grande corredeira de água que ligava o céu com a terra. E essa corredeira d'água, como se fosse uma cachoeira, ela andava. Ela ia andando pela terra. Então, eu vi como que relâmpagos saindo do céu e atingindo alguns irmãos. Nessa hora desse relâmpago, foi na hora do louvor caminhando dentro da arena. E pegou irmãos no mundo inteiro, esses relâmpagos. Mas não eram relâmpagos brancos, eram relâmpagos como fogo. Amém. Assim que começou o culto, as primeiras orações, quando parti para o louvor, eu vi uma espada muito bonita. Essa espada era. Ela não era grossa, ela era uma espada fina, e com cabo, o cabo dela onde pegava ali era muito bom de pegar, assim, dava para sentir que era muito bom. E onde estava em cima ali, ele tinha como um negócio redondo em cima do cabo, assim. Essa espada, quando ela desceu assim, eu fiquei impressionado com ela descendo assim, porque era uma espada muito diferente, como eu nunca vi essa espada assim desse tipo ali. Eu nunca tive uma visão com uma espada igual a essa que desceu hoje aí. Amém. Assim que começou o culto, também, começo das orações, eu vi uma grande cobra que dava um bote e mordia a rua. À frente ali do templo, ela mordia ali na rua. E também eu vi a igreja bem vazia. Quando eu olhei assim, a igreja estava muito vazia. Poucos irmãos restaram, assim, muitas cadeiras vazias. Amém. Eu vi um grande martelo de ouro caindo no meio da congregação. Ele era quadrado, como se fosse uma marreta. E ele veio e caiu no meio da congregação. Amém. Eu vi tipo um raio laser entrando dentro de uma vista e cortando, fazendo a sutura perfeita, assim, onde é que é o globo ali dos olhos. Ele fez a sutura perfeita e trocou essa vista. Como se tivesse trocado, né? Eu vi ele suturando, tirando ali, foi uma visão incrível. Amém. Eu vi muitas águas, muitas cachoeiras, grandes, pequenas, largas, muitas águas. Então eu tive uma visão de um anjo que chegava num local e ele chegava de frente com um ser grande e ele se curvava diante desse ser e botava a espada nos pés desse ser. Esse ser pegou aquela espada e aquela espada estava muito suja, com sangue, me parece. E ele virava a espada e ficava olhando para ela, e eu cheguei perto para ver o que estava na espada, e essa espada estava escrita com muitas letras, a lâmina dela era toda escrita, e o que estava nessa espada eram as orações que têm sido feitas dentro da geração Jesus Cristo. Amém. Quando estava se cantando o louvor caminhando dentro das arenas,
eu fui levado em espírito a um lugar onde tinha muitas nuvens brancas. Então nesse lugar se abriu um grande espaço redondo, uma abertura para que eu pudesse olhar dentro desse lugar. Então lá eu vi uma grande multidão, muitas pessoas, eu só vi as cabeças delas, e eles cantavam junto esse louvor caminhando dentro das arenas, eles estavam cantando naquele lugar. Então o anjo que estava comigo me mostrou um grupo no meio desse povo que cantava também, e ele disse para mim: esses são os mártires do Coliseu. Aleluia. Eu vi, assim que começou a oração por cura, eu vi quando anjos entraram com uma bacia na mão, um com uma bacia na mão, e vinha um outro e lavava a mão nessa água, e limpava bem a mão, e daí botava uma máscara cirúrgica. Então adentrou um ser de branco que tinha 3 metros de altura, e ele veio andando pelo corredor e chegou na frente do senhor Elias e ficou na sua frente e adentrou dentro do senhor. O senhor e ele viraram uma só pessoa. Amém. Enquanto o senhor Elias orava pela China, eu vi sendo cortada a cabeça não daquele da China, daquele da Coreia do Norte, aquele Kim Jong-un, aquele gordinho, baixinho. Ele estava fazendo um discurso, e engraçado que eu vi o anjo da justiça passar a muralha da China. Aí depois eu vi isso, eu vi ele fazendo um discurso, e então a cabeça dele foi cortada, o corpo dele caiu, e o anjo da justiça levantou a cabeça dele, e um outro assessor, sei lá o que era, dele, tentou se levantar como se fosse aquele homem que ia assumir o poder depois dele, e o anjo da justiça virou a sua espada, e um poder tão grande invadiu que aquele homem voltou a ficar sentado. E o entendimento que eu tive foi que essa ideologia que eles têm lá vai ser cortada. Amém. Hoje eu vi aquele poder que sempre saía e parece que explodia para o céu, aquele poder que eu sempre vejo, né? Tenho várias visões que eu vejo esse poder. Hoje parece que foi colocado uma espécie de um tubo nesse poder, e ele ficou muito centralizado dentro do templo pós-prisão. Foi uma visão assim tremenda, parece que ele invadiu e queria sair desse lugar, mas parece que Deus fechou ele aí dentro da congregação. Amém. Eu vi um lugar onde tinha 7 cachoeiras, e essa água ia jorrando nessa cachoeira, e ficava uma água tão limpa, uma coisa tão linda. E eu vi vários irmãos mergulharem nessa água, ir até o fundo dessa água assim, e voltarem para cima. Eu conseguia ver o corpo deles indo lá embaixo, de tão limpa que era essa água. E eles voltavam para cima e se juntavam no centro dessa grande lagoa, como se fosse, né? Então eu olhei e vi que essas cachoeiras, ela tinha um começo lá em cima, no alto da montanha, e era só um córrego que começava e despendia toda essa água, né? Então quando eu olhei, essa água saía de dentro de uma caverna, e daí o senhor Elias saiu de dentro da caverna e ficou lá em cima. Amém.